Olá pessoal, eu estava a guardar este livro para para dar a minha opinião juntamente com outro, porque normalmente às vezes faço dois em dois livros e já o tinha aqui do lado para fazer a opinião juntamente com o próximo, e às vezes dizem que não há coincidências. Este livro eu terminei-o ontem e é sobre bullying e eu fiquei a pensar muito neste livro. E há bocadinho, há minutos atrás, estive a ver, foi uma repetição que eu apanhei no SIC Notícias, daquele programa da Conceição Lino, E Se Fosse Consigo, sobre o bullying. E estou ainda assim um bocadinho afetada com as coisas que vi e pensei assim, não, este vídeo tem que ser só sobre este livro sozinho e sobre o bullying, e eu quero falar um bocadinho sobre isso e sobre a minha experiência. E espero que gostem, porque também vai ser um vídeo um bocadinho diferente e acho que, embora eu esteja sempre a rir-me e na palhaçada, hoje não me apetece fazer isso e apetece-me falar a sério. Este foi mais um livro que eu li da Jodi Picoult, 19 minutos. Não entendo esta capa, acho a roçar o ridículo. Não entendo mesmo, e acho que não abona nada, não ajuda a vender o livro. Porque este livro, eu começo já por dizer que lhe dei 5 estrelas. É dos meus livros que eu já li, acho, e não estou a exagerar, eu adorei este livro. Mas uma pessoa passa por isto, vê aqui 19 minutos, uma miúda e um miúdo, não, nem sequer, porque, por exemplo, eu às vezes não leio sinopses e vou pela capa, ou depois da capa é que passa a sinopse, e isto não puxa nada. Este livro então conta a história de um adolescente que, como outras histórias que nós vemos e já lemos e filmes, um dia no liceu passa-se da cabeça e mata 10 pessoas. Basicamente, a história principal é esta, mas isto está muito bem construído porque existem muitas personagens importantes neste livro. Ele tem prolepse e analepse porque começa na infância das duas crianças principais do livro, depois vai para a frente, mostra já eles no liceu, depois volta para trás, fala deles no ciclo preparatório, está sempre a andar para a frente e para trás. Os personagens principais, desculpem, é a Alex, que é uma senhora juíza daquela cidade, é uma cidade pequena, que tem uma filha que é a Josie. Ela é mãe solteira e nessa cidade pequena a profissão dela como juíza tem muito poder, então ela sente-se sempre por baixo do olhar das pessoas. E ela, quando nasceu, a melhor amiga da Alex era uma senhora que se chamava Lacey, que tinha um filho que se chama Peter, e o Peter cresceu com a Josie, da mesma idade, a brincarem juntos. O Peter, desde o primeiro dia que foi para o jardim-escola, foi altamente bulliado. Logo quando entra dentro do autocarro, mandam-lhe a lancheira fora. Ele nunca contava nada à mãe, dizia que perdia a lancheira, os pais achavam aquilo muito esquisito, ele estar sempre a perder lancheiras. Ele entra no ciclo sempre bulliado, porquê? Porque ele não era uma pessoa muito forte, era muito magrinho, eu não gosto muito deste termo, mas tinha uns trajeitos um bocadinho, não muito másculos, e era altamente gozado. E depois existe um fator que vai fazer, uma circunstância que vai fazer com que o Peter e a Josie deixem de se dar ainda quando são miúdos. Entretanto, chegam ao liceu, o Peter é massacrado, e eu li aqui muitos exemplos que já vou falar a seguir e que pensei assim, epá, isto se calhar, porque eu até me considero uma pessoa bastante informada até neste campo, porque também trabalho neste ramo da educação, e pensei assim, não, há aqui coisas que isto se calhar está um bocadinho exagerado, mas não, porque eu ouvi os mesmos exemplos há bocado no programa da Conceição Lino.
Então, e o Peter, há um dia que enche o saco, como eu já disse, e mata 10 pessoas no liceu. Aqui não vale a pena mais alongar-me sobre a história, depois existe um julgamento, existem as testemunhas, algumas que sobreviveram, claro, as que não sobreviveram não puderam ir testemunhar, obviamente. Em relação à história do livro, não vale mais, é isto, com muitas coisas, obviamente, mas basicamente é isto, não vou contar mais pormenores, mas foi mesmo um livro que eu amei. Eu ontem fiz uma maratona, eu sei lá quantas páginas é que eu li, mas já me doía a cabeça. Ele é muito grande, tem 532 páginas e a letra é bastante pequenina. Para além do bullying, o livro fala também de violência psicológica e também alguma violência física entre casais de namorados. Fala das dúvidas acerca da sexualidade dos adolescentes, das dúvidas que eles tenham. Fala muito do peer pressure, a pressão social de a pessoa ter noção que quando está a haver o bullying, estes adolescentes, eu ser adolescente também, estar num grupo de populars, ver aquilo e pensar para mim, se eu não alinhar nisto, eu sou excluída deste grupo de populars. Claro que isto também existe em Portugal, mas nos Estados Unidos é uma coisa por demais. E algumas personagens aqui também tiveram esse dilema. Fala também de algumas medidas que, a partir do massacre de Columbine e este não foi real, mas podia ser, foram tomadas algumas medidas nas escolas americanas. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu fiz há uns tempos sobre o High School Massacres, sobre livros e filmes que falam sobre adolescentes que um dia chegaram ao liceu e mataram as pessoas. Tem aqui uma citação que eu achei muito interessante, que diz, é um provérbio chinês: quando iniciares uma viagem de vingança, começa por cavar 2 sepulturas, uma para o teu inimigo e outra para ti próprio. Outra coisa também muito importante que fala aqui é as crianças, os jovens, os adolescentes que passam por isto tendem a não contar aos pais. Porquê? Para não chateá-los, para não demonstrarem parte fraca. E outra coisa também muito importante, e é provado aqui também no julgamento deste livro, não existem leis, e em Portugal também não existem leis contra o bullying. Ou seja, alguém pode ser bullyado na escola, a criança faz queixa a um auxiliar, a um professor ou o que seja, mas esse professor, esse encarregado, não vai contactar os pais, os encarregados de educação. As pessoas responsáveis nas escolas não tomam medidas. E depois, quando existem problemas destes, ou como o dos que eu vou falar a seguir, vem-se a descobrir e toda a escola sabia, menos os pais. Como vos disse, eu fiquei um bocadinho afetada há bocado quando vi o programa da Conceição Lino, porque vários casos que falaram, e depois eles fizeram um mini teatro, como eles fazem, que estavam 3 rapazes a bullyar outro na rua. Há pessoas que passaram completamente indiferentes, mas houve muitas pessoas que se meteram, que foram lá separar e que inclusivamente estavam a telefonar para a polícia, tudo. Mas o que me tocou mais foram casos, por exemplo, de uma mãe cujo filho de 14, 15 anos era altamente bullyado na escola. Chegaram a pendurá-lo, isto foi no norte, chegaram a pendurá-lo pela roupa interior, às vezes abriam-lhe as pernas e faziam-lhe assim de encontro aos postes para magoar-lhe aqui nestas partes. O rapaz não conseguia andar, cocheava, a mãe dizia: o que é que se passa, o que é que se passa? Começou a isolar-se e há um dia que se mandou ao rio. Portanto, este jovem suicidou-se. A mãe só agora é que depois soube, quando o menino morreu, passado uns tempos,
as pessoas começaram a falar que afinal na escola toda a gente sabia, deu o testemunho de cara tapada de não era um amigo, mas de um rapaz da escola que disse mesmo, toda a gente sabia que ele era bullyingado, ele andava sempre ao pé das auxiliares porque se não sabia que lhe batiam, inclusivamente mostrou outra mãe de um menino que felizmente está vivo, mas tem 12 anos, o menino tem que tomar 50 miligramas de um antidepressivo todos os dias, porque ganhou um asco, que é mesmo este o termo, à escola, e não quis ir à escola, mas depois foi medicado, com histórias, é isso que eu estava a pensar, porque eu quando estava a ler o livro, fizeram coisas ao Peter, de por exemplo, ele estar na cantina, chegarem ao pé dele, puxarem as cuecas, as calças e as cuecas para baixo, ele com o tabuleiro na mão, ia ficar todo nu. Claro que eu pensei que isto não é impossível, mas pensei, se calhar também está aqui um bocadinho exagerado. Não, uma dessas mães contou o mesmo. Que houve o filho dela, que depois houve um colega que lhe contou, que o rapaz, a última bulliação, tinham-lhe tirado a roupa e ele andou nu no pátio da escola e foi esse o menino que se suicidou. Mostrou também, eu não sabia, fiquei contente em saber que há uma associação contra estes atos, não é? A favor de ajudar os jovens e os familiares e também, muito importante, dos observadores, porque as vítimas às vezes não conseguem fazer nada, não têm força para fazer nada porque sentem-se intimidados, mas quem está a ver tem o poder de acabar com aquilo, de fazer queixa, de reportar, o que é que seja. E essa associação é muito importante e também faz algumas sensibilizações nas escolas e eu não sabia. Eu, por exemplo, nos meus tempos de escola, eu era a delegada de turma, sempre fui assim, um bocadinho para o extrovertido, mas eu não me lembro, havia bullying, obviamente que havia bullying, mas o bullying que havia na altura, não estou a dizer que não era grave, mas era se calhar o gozar com uma saia, o gozar com uma camisola, por exemplo, porque eu andei numa escola primária onde havia muitos meninos que eram pastores, também passavam por lá ciganos, mas mais esses os pastores e as meninas também dos pastores eram gozados mesmo pelas roupas que tinham e com os cabelos e de não tomarem banho e guardavam as ovelhas, mas eu nunca vi ninguém a bater, ninguém a fazer estas maldades que eu ouço agora. Lembro-me no ciclo, havia uma rapariga que era a Maria do Céu Piolhosa, era a alcunha dela, e eu às vezes penso, eu lembro-me dela, eu própria gozei com ela. Eu lembro-me dela ir a passar no ciclo e de nós chamarmos Maria do Céu Piolhosa, Maria do Céu Piolhosa, e ela sempre com um sorriso na cara, ria-se para nós. Nunca vi nada mais grave do que isto, como já disse, confesso, cheguei também a chamar-lhe nomes, e tinha uma coisa, mas nunca pus ninguém a chorar, tinha uma coisa na minha turma, que até hoje tenho essa coisa, que é, tenho a mania de arranjar alcunhas para as pessoas. E sempre pus alcunhas e ria-me, nunca tratei mal ninguém, inclusivamente eu quando estava a ver esta reportagem, eu estava a ficar altamente nervosa. Se eu passasse por alguém na rua e que visse uma situação destas de injustiça, eu acho que nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para acabar com isto, mesmo nas crianças pequeninas. Eu já vi casos de miúdos que começam a chamar nomes, eu intervenho logo e digo à frente da turma toda, pede desculpa, não admito, aqui ninguém, não há pretos, não há ciganos, não há gordos, ninguém goza com ninguém. E eu acho que as coisas começam sempre, têm que começar quando eles são pequenos, porque se vou-vos dar só mais um exemplo, eu conheço uma criança que refere-se às pessoas, inclusivamente a rir-se, já disse várias vezes que eu era gorda, sempre a rir-se, e eu dou a volta à questão e digo-lhe depois sou e qual é o problema. Há muitas pessoas gordas e esta criança refere-se, não é, está ali uma senhora, está ali uma senhora preta, aquele senhor é preto, aquele senhor é cigano, aquele senhor é gordo. E eu não estou habituada a lidar com crianças com este preconceito
e isto faz muita confusão nesta criança e gostava que o mundo não fosse assim. Acho que nós somos todos como somos, uns por opção, outros porque não têm a opção, somos como somos e não há nada como respeitarmos as pessoas. E desculpem alongar muito, que há 16 minutos a falar, mas isto para dizer que eu adorei mesmo este livro e olhem, foi um desabafo que eu fiquei mesmo, tocou muito este livro. Tchau pessoal!